Olá, estamos começando o nosso ponto de vista, sempre ao vivo, né? Aqui pela Santa Cecília TV. 1h30 da tarde é a tradição do debate político e da discussão dos temas importantes, né? Na cidade, para a região metropolitana, para o país também, evidentemente. Na pauta sempre saúde, educação, meio ambiente, o transporte, a economia, não é? A segurança pública, os temas com os quais deparamos todos os dias das nossas vidas, né? E, claro, o espaço sempre aberto para o debate, para a discussão dos temas de interesse nacional. E são muitos aí, vão se sucedendo ao longo do ano que está quase no final, né? 9 de dezembro. O ano prossegue aí, teremos mais alguns dias aí úteis, depois a chegada do Natal, virada do ano, enfim, a retomada só a partir de 4, 5, 6 de janeiro, como a gente já sabe, né? Evidentemente, né? Lembrando sempre que nós temos uma reprise aqui no Ponto de Vista, de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 20 horas, 8 da noite, né? Para você acompanhar também, né? E aqueles que me acompanham na campanha Dória Desce a Serra, eu vou dizer uma coisa, ontem não valeu, tá certo? A campanha Dória Desce a Serra tem um objetivo completamente diferente. Nada contra o João Dória vir a Vila Belmiro assistir a sapatada do Santos sobre o Flamengo ontem, né? Foi até legal e tal, na camisa do Santos, essa coisa toda, né? Ele é santista, tá certo? Não tem nenhuma mentira nisso, né? Nenhuma conversa mole nessa história aí. Ele é santista, torcedor do Santos declarado há muitos e muitos anos, né? Não há dúvida com relação a isso. Mas ontem, vou deixar bem claro aqui já do começo, não valeu para a campanha Dória Desce a Serra, tá certo? Essa edição do Ponto de Vista, com prazer, a gente recebe mais uma vez aqui o Fabrício Pierdomênico, consultor portuário. O Fabrício foi diretor da Codesp, né? Tem um profundo conhecimento sobre a área da economia, sobre exportações, enfim, o andamento do nosso porto. Tudo bem, Fabrício? Prazer revê-lo. Doutorão, boa tarde ao seu telespectador, boa noite para quem está vendo a reprise. Aproveitar para cumprimentar o Wagner, o Marcos, vamos debater. Muito bem. Fernando Wagner Chagas, cientista político, né? Mais uma vez está na nossa mesa branca aqui, participando e colaborando com a gente. Tudo certo aí, Chagas? Tudo, um abraço a todos, especial aos telespectadores, né? Aproveitar a presença do Fabrício aqui. Eu e o Fabrício já discutimos muito economia, mas agora nós estamos concordando, acredito que sim. Isso é uma pesquisa da Datafolha e a Folha de São Paulo publicou, né? Que a impopularidade, ou a popularidade do Bolsonaro parou de cair, né? Parou de cair porque tem uma expectativa da economia melhorar. Fabrício, eu não vejo expectativa, eu vejo esperança. Esperança do brasileiro em que a economia melhore. Eu vejo com muita dificuldade a economia melhorar e chegar até esses 2%, Fabrício, que as consultorias, de uma forma geral, projetam para o ano de 2020. Por quê? Porque eu não vejo a produção de bens e serviços melhorar, não vejo o emprego melhorar e não vejo o consumo melhorar. Se esses 3 pontos não melhorarem, dificilmente a economia vai arrancar de forma sustentável. Então, eu acredito que ainda vão ficar na expectativa, que no meu modo de entender é esperança. Enquanto não houver consumo, não vai haver produção, não tendo produção, não tem emprego, a economia não deslancha de forma sustentável. Lá na ponta, o Marcos Santana, atento às redes sociais, às transmissões aqui do Ponto de Vista e, claro, a sua participação sempre muito importante com a gente aqui. Tudo certo por aí, Santana? Tudo certo, boa tarde a todos. Fazer um cumprimento especial a todos os santistas, que ontem ali o time do Santos carimbou ali a faixa de campeão brasileiro do Flamengo, uma vitória... Vingou os paulistas. Uma vitória incontestável ali, sobrou em campo, muito bom, assistir o bom futebol prevalecer sempre. E aproveitar, o Chagas, não quero jogar água no chope do Bolsonaro, mas apesar de que você registrou muito bem, de que a popularidade do Bolsonaro parou de cair, ainda assim é a pior avaliação de um presidente no seu primeiro ano de gestão. Pior até mesmo que Dilma Rousseff, que é uma tarefa muito grande, né? Ser pior que Dilma Rousseff, mas ainda assim Jair Bolsonaro tem um índice de aprovação menor do que ela, do que Lula, do que Fernando Henrique Cardoso. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista, Codigar Buturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que está acompanhando a reprise às 20 horas, uma boa noite.
Boa noite sempre para você que está conosco na reprise. O programa termina às 2h30 da tarde ao vivo, né? E até a reprise que começa às 8, você sabe que Deus duvida, até, às vezes até das coisas que acontecem na confusa República Brasileira. Bom, ô Fabrício, a gente tem uma campanha aqui, Dória desce a serra, né? Por quê? Porque desde que venceu as eleições, em outubro do ano passado, naquele segundo turno disputadíssimo, né, acirrado e aguerrido contra o Márcio França, que era o atual governador, sucedendo a Geraldo Alckmin, que renunciou para disputar a presidência da República, todos lembram disso, né? O Dória não apareceu mais por aqui. Não desceu a serra para ver a Ponte dos Barreiros, não desceu a serra para ver as dificuldades habitacionais de São Vicente, de Guarujá, de Cubatão, de Santos também, os problemas de saúde aqui, que vem desaguar normalmente aqui na UPA, né, o Chagas, na UPA de Santos, que vem desaguar aqui no Hospital Guilherme Álvaro, que vem desovar especialmente na Santa Casa, no Estivadores, enfim. No Estivador, não veio ver os Estivadores, enfim, né? Desde que ele cortou aqueles convênios todos que foram assinados pelo Márcio França para 2019. Então ele não apareceu por aqui. Ele esteve no Vale do Ribeira, lançamento de um projeto lá industrial para o Vale, de desenvolvimento e tal, de 2 bilhões de reais, se não me engano, né? Mas a Baixada Santista ele não veio. Ontem o João Dória apareceu, desceu de helicóptero no CT, Rei Pelé, e de lá, não sei se foi de carro, se foi andando, enfim, até o estádio da Vila Belmiro, onde assistiu ao lado do Tomás, né, que é filho do Bruno Covas, prefeito de São Paulo, e foi recebido pelo prefeito de Santos, Paulo Alexandre, e várias autoridades, presidente do Santos, presidente do Conselho, Marcelo Teixeira, enfim, né, estavam todos lá, receberam o governador. Eu não tenho absolutamente, repito, nada contra o governador assistir um jogo de futebol, especialmente o caso do João Dória, que sabidamente é santista há muitos e muitos anos, inclusive já participou aí, não efetivamente, né? Participou de processos eleitorais, essa coisa toda aí no Santos anos passados, né? Agora, isso aí não vale, tá certo? Para o Dória dessa serra. O Dória tem que descer aqui, acompanhado dos seus secretários, dos deputados, encontro com os prefeitos, enfim, para sentir de perto os problemas da cidade, problemas da região, inclusive problemas viários, as obras estão sendo realizadas, não é, Fabrício? Ontem não valeu, né? Não tenha dúvida de que o governador, seja ele qual for, de que partido for, ele precisa estar próximo ao problema, senão não resolve. Senão fica sendo uma gestão de gabinete. E gestão de gabinete a gente sabe que não funciona. E, de fato, a cidade precisa, a Baixada tem inúmeros problemas que precisam ser resolvidos. Principalmente, a gente tem vivido aí a agonia das pessoas que moram na grande periferia, que é a área continental de São Vicente, e que não tem a menor condição de passar para este lado, porque muitas vezes, na grande maioria das vezes, vem para cá para trabalhar, vem para São Vicente para trabalhar, para a ilha, vem para a ilha trabalhar, e não está conseguindo a tal da mobilidade urbana. E está sendo penalizada, porque precisa agora pagar pedágio para poder trabalhar. Eu não tenho a menor dúvida de que, se eu fosse governador, a primeira coisa que eu ia falar era com a concessionária, dizer, isenta de tarifa, de pedágio, enquanto a gente não resolve a questão da Ponte do Barreiro. Porque a responsabilidade é do poder público. Não interessa se do governador, do prefeito ou do presidente da República, é o poder público. E o poder público agora tem que fazer a sua parte. Não pode, por uma questão de segurança, atravessar a ponte? Não pode. Mas, gente, tem trabalhador pagando R$7, R$8 de pedágio todo dia para vir trabalhar. Não é para fazer lazer, não. Isso precisa ser, algo precisa ser feito imediatamente, porque é no bolso dessas pessoas, muitas vezes não tem renda suficiente para se manter e que agora está penalizada de pagar mais, todo dia pagar pedágio para vir aqui para a ilha, para trabalhar em São Vicente ou aqui em Santos. Então, isso talvez a presença do governador pudesse ter sensibilizado ele de imediato, e de imediato ele ter feito uma ação mostrando de que o Estado, poder público, assume as suas responsabilidades. Nós somos testemunhas aqui no programa em relação à Ponte dos Barreiros, já disse isso, né? O Santana testemunha também, né? O Chagas já participou várias vezes com o prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia, que há 1 ano e meio fala sobre esse problema, né? E pede para que o Estado tenha confiança no
nos convênios assinados pelo Márcio França, de que São Vicente teria, então, condições de fazer uma obra para recuperar lá os problemas, sanear os problemas da Ponte dos Barreiros. Só que a Ponte dos Barreiros não foi saneada, o Dória cortou todos esses convênios, o Chagas sabe muito bem disso, e aí a cidade ficou de mãos vazias, né? E ele continuou durante o ano inteiro falando, olha, é um problema lá, nós precisamos resolver e tal, o governo precisa ajudar, essa coisa toda, a prefeitura não tem dinheiro, né, para fazer uma obra, são 40 milhões, enfim, agora tem uma proposta do governo do estado de vir com 50%, 20 milhões. Essa tá paciência, pô. Né? Então abre um financiamento, dá os 20 milhões e financia, abre um financiamento de mais 20, né, ou mais 15, sei lá, né? Para que a ponte volte a funcionar rapidamente. O problema é metropolitano, né? Está atrapalhando, atravancando, inclusive, né? Fora o problema social colocado aí pelo Fabrício, que é gravíssimo, atravancando o trânsito e atrapalhando o pessoal de Praia Grande, né? De São Vicente, de Cubatão e até da cidade de Santos. Sobre a presença do governador Dória ontem na Vila Belmiro, tem uma foto aí que ilustra bem, né? Ele, junto com o menino Tomás, filho do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, né? Está aí a foto, não? Pode soltar aí. Está na mão, não? Está aí essa baralhada de fotos, né? Aí a foto junto com o prefeito, sendo recebido pelo prefeito de Santos. Na verdade, tem a última foto lá, o prefeito recebendo o Bruno Covas, o prefeito recebendo o governador lá no CT do Santos, depois os dois já chegando à Vila Belmiro. Tá bom, está feito aí o registro, né? E só lembrando, né, sobre o Bruno Covas, está sempre a nossa torcida aqui mais uma vez, né? Para que ele possa se recuperar prontamente. Hoje, mais uma internação para uma nova bateria de exames após as 3 sessões de quimioterapia que ele foi submetido, 30 horas, né, de sessões cada uma. Ele reagiu aparentemente bem, né, a essas sessões de quimioterapia, e vai se definir hoje, após esses novos exames lá no Sírio-Libanês de São Paulo, o que é que vai ser feito em relação à sequência do tratamento. Não está descartada uma cirurgia, né, no combate a esse câncer entre o esôfago e o estômago que sofre, né, que enfrenta o prefeito Bruno Covas, né? Tem uns malucos por aí já colocando que essa doença vai ser a facada do Bruno em relação ao que aconteceu com o Bolsonaro. Pelo amor de Deus, né? Vamos ficar sossegados. Torcer apenas para que ele se recupere, né? Seja para seguir na política, ou seja, para levar a sua vida, né, fora da política, enfim, né? Que tiver que acontecer, que aconteça. O ideal é que o Bruno, que é uma prata da casa, né? Filho da casa aqui, filho da terra, né? Criado aqui politicamente, neto do Mário Covas, enfim, né? E a gente torce muito pela recuperação dele, isso é que interessa. E ontem, então, o Dória esteve com o Tomás, que é filho do Bruno, na Vila Belmiro. O Tomás, que é santista roxo também, como o pai, e como o avô também era, né? E o bisavô, na verdade, né? O avô do Bruno, Mário Covas. E o menino, graças a Deus, é santista também, uma boa escolha. Diga, só lembrar de que a gente já teve um governador, desculpa, que era prata da casa, né? O Mário Covas era um desses governadores que estava sempre aqui em Santos. Mário Covas, o Alckmin. O Alckmin tá Serra. aí. Serra vinha muito aqui, né? Mas o Serra era fanático pelo carioca, né? O Alckmin também gosta e tal, mas o Serra Serra vinha em Santos, fanatismo pelo carioca, por aqueles pastéis, era da linha do Covas, assim, né? Mas eu pedi só para falar questão do Bruno, porque eu também quero mandar um grande abraço solidário ao pai do Bruno. Pedro. O Pedro. Trabalhou com você, né? Trabalhou comigo. Então, Pedrão, eu sei como esse coração de pai deve estar apertado, deve estar sangrando, sofrendo. Então, minha solidariedade a você, que é um grande engenheiro, grande amigo, trabalhou com a gente lá na Codesp. E força, vai dar tudo certo, estamos torcendo. Vai aqui a minha oração para o Bruno, pensando em você, meu amigo. Forte abraço. Pedro Lopes, como eu disse aqui várias vezes, engenheiro, não é? Engenheiro da Codesp. Da Codesp. Não sei se já se aposentou, acho que já, né? Estava nativo até pouco tempo, então acho que não. Acho que ele se aposentar, não. Pedro, claro, a Renata, não é? Toda a família. Renata também. Renata Covas e a toda a família, né? Covas e a família Lopes.
para a família do Bruno, que tudo isso que o Fabrício colocou agora é também a nossa torcida. Pois não, Chagas? Só complementando e perguntando ao Fabrício, né? O Fabrício é um profundo conhecedor de finanças públicas, né? O Boturão diz que eu conheço finanças públicas, Fabrício mas conhece muito também. Eu e o Fabrício já trabalhamos muito tempo e é um profundo conhecedor de finanças públicas. O que eu vejo hoje, Fabrício, na questão da Ponte dos Barreiras, há uma briga política e quem está pagando é a população. Eu não vejo condições de São Vicente, você trabalhou em São Vicente, foi assessor de São Vicente, aliás, tanto em Santos como em São Vicente, as arrecadações deram um bom salto graças ao trabalho do Fabrício. Não tem condições de recursos para consertar essa ponte, ou fazer uma ponte nova, ou reparar, ou conservar uma... Tem que precisar de dinheiro do Estado. O que eu vejo nesse momento, tem que deixar essa briga de lado entre o antigo concorrente do Dória e deixar a população, de novo, ter condições dessa mobilidade urbana, de transitar de Santo São Vicente, Guarujá e por aí afora, com recursos do Estado, porque com recursos do município de São Vicente, nós não vamos consertar essa ponte. Estou errado, Fabrício? Está certíssimo. Porque, só fazer um parênteses, né? Se ele tiver que se vingar da população de São Vicente, ele devia se vingar, então, dos 60% de paulistanos que votaram no Márcio França, votaram contra ele. Ou seja, não tem sentido nenhum uma coisa dessa, né? Pois não, Fabrício? Não, e tem um detalhe. Primeiro, a gente sabe que São Vicente é uma cidade dormitório, portanto, ela, em termos de arrecadação, ela tem basicamente seu IPTU, e olhe lá, ISS é fraco, você sabe disso. CMS, a quarta parte do CMS é muito pequena, então é uma cidade dormitório. O que mais me aflige é ver a população pagando, e aí não é metáfora, é literal, porque tem que passar pelo pedágio, ou vai para Praia Grande e demora 3 horas para chegar do trabalho, ou vai pelo pedágio e vai deixar lá todo dia, 7, 8 reais. Isso é, pagando literalmente por algo que não é não foi culpa sua, quer dizer, nenhum daqueles trabalhadores teve nada a ver com o desgaste da ponte. Aí cabe o poder público ser atuante, Chagas, independente mesmo de quem seja a culpa ou a responsabilidade, seja lá o que for. O que não pode é deixar trabalhador ter que pagar literalmente por uma coisa que é de seu direito. E a eleição acabou, o governador tem As que instituições governar têm que para todo mundo. caminhar. E não está prejudicando o morador de São Vicente. Nem o Márcio França, que hoje mora em São Paulo. E quem mora na área continental, às vezes nem trabalha em São Vicente, trabalha em Santos, trabalha em Cubatão, estuda em Santos. Quer dizer, está prejudicando toda a população. É um drama regional, né? É um drama regional. Metropolitano. Então, o que eu vejo? Inacreditável. São Vicente não tem condições, não tem recursos para isso. Quem tem que colocar recursos para resolver esse problema da ponte? O Estado, simplesmente, o Estado de São Paulo. Não é oferecer 50%, né? Ou então você oferece, 50% na mão, 50% para começar a obra. Então abre um financiamento dos outros 20 milhões, né? São 20 milhões na mão e dá mais 20 milhões de financiamento aí a longo prazo, né? Isso. Enorme prazo, de preferência, né? Precisa perder de vista, para que a prefeitura, então, possa arcar com seus compromissos e, em 6 meses, recuperar essa ponte, ou até menos, não sei, né? Primeiro recupera uma parte, depois aí recupera outra parte e entrega a ponte integralmente pronta para a comunidade. Olha, o Datafolha veio com uma pesquisa agora esse fim de semana, onde o presidente da República, Jair Bolsonaro, aparece com 30% de bom e ótimo no seu governo, 35% ruim e péssimo e 35% de regular. Ficou surpreso ou não com esses números? Eu não fiquei surpreso. Vamos lá. Surpreso sim, porque no sentido político da surpresa, porque não tem um ano de capital político. E o capital político que eu digo não é uma continuidade de governo, é ruptura, que ele ganha com o discurso de oposição. E, portanto, ao assumir a presidência, tinha um capital político enorme, de esperança, de mudança, de alternância. E você, em pouco tempo, queimar esse capital político, chegar no final do primeiro ano com apenas 30% de aprovação, é muito ruim. E aonde não está a surpresa, Boturão? É nos números que afetam a população no seu dia a dia. Quando eu falo de que a gente tem que olhar, não é apenas o número frio, não são os 40 milhões ou os 80 milhões da Ponte dos Barreiros, sei lá quanto é o fato de que aquele trabalhador vai pagar pedágio quando ele não pagava antes.
tem um fato concreto na vida da pessoa, você está interferindo na vida da pessoa. E quando você não combate o desemprego, quando permanece com os 13 milhões de desempregados, quando permanece com 60 milhões de pessoas subempregadas, aí não tem jeito. A economia, ela é determinante na aprovação de um governador, de um governante. E quando você não mexe na vida cotidiana das pessoas, como é que você estava há um ano atrás? Estou igual ao que eu estou agora? Então não tem que aprovar mesmo. As pessoas não vão aprovar. Melhore a economia, crie emprego, faça a economia crescer e você vai melhorar a sua imagem. Agora, o fato é que um ano depois, o senhor que estava desempregado há um ano atrás, está empregado? Não, possivelmente não. A senhora que fazia compras há um ano atrás, melhorou o seu poder de compra? Também não. Você que foi para o exterior o ano passado viajar, esse ano você vai? Também não. E aí você quer o quê? As pessoas, a vida das pessoas são elas que são determinantes na hora de avaliar um governante. E esse governante não deu resposta para esta população que sofre com o desemprego, que sofre com o subemprego, que não tem renda, que não tem cidadania. Fabrício, você perguntou se a vida do brasileiro está igual, mas em grande parte dos casos está pior, né? Inclusive os dados do IBGE indicam aí que a metade dos empregos gerados esse ano aí é no regime intermitente, quer dizer, aquele bico que é formalizado em carteira de trabalho, aquele sujeito ali que trabalha 2, 3 vezes por semana e recebe o equivalente. Quer dizer, em resumo, o poder de consumo do brasileiro, o ganho salarial dele, reduziu bastante. Isso aí tem consequências diretas na movimentação da economia em si, né? Porque cai o consumo, a padaria deixa de vender menos, né? Vende menos, a indústria produz menos e a economia, do modo geral, vai encolhendo. Isso aí tem uns efeitos prejudiciais que vão se dar ao longo do tempo. Então, é um cenário muito preocupante para todos nós. Esse é o jeitão do liberalismo do Paulo Guedes, né? Aquela coisa de você focar muito na macroeconomia, né? Como é que chama? Principalmente no déficit público e no endividamento público, né? Que o Fabrício... Eu digo vamos dizer assim, naquilo que mostra, né, o macro, a taxa Selic lá fiscal, embaixo, política monetária. Só que, como o Fabrício lembrou, a vida das pessoas não mudou nada. Até, em alguns casos, piorou, né? O Santana lembrou aí dos números do IBGE, né? Então, realmente, sofreu na verdade, embora o regular, né? Os 35% de irregular não significa que está desaprovando, né? Mas também não está aprovando, quer dizer, o cara... Está esperando né? se tem uma melhoria da economia. E o Fabrício tocou num ponto importante, nós já falamos aqui no programa passado. No ano passado, mês de novembro, o desemprego, não estou falando do desocupado e o que trabalha por conta própria, o desemprego mesmo, aquele que está sem renda de emprego, era 12,7%, hoje é 12,6%, não melhorou. E o que me preocupa, Fabrício, é justamente nisso. Esse ultraliberalismo, o Fabrício sabe, eu sou liberal, mas não sou ultraliberal, está preocupado com a política monetária e com a política fiscal e está esquecendo do ser humano. Ele quer, de qualquer forma, diminuir o déficit público e diminuir o endividamento. Enquanto ele não fizer isso, ele não está preocupado com as outras questões, que eu digo de novo, a produção não melhora. A produção hoje de 2019 é pior do que a produção de 2014. De bens e serviços. O desemprego, nós já falamos, continua mesmo. E o consumo, Fabrício, no meu modo de entender, é voo de galinha. Tem o FGTS, logicamente, a Selic caiu, a inflação caiu, dá uma sensação de que melhorou a situação, mas ele consome pouco, não tem uma forma sustentável. Queria que você fizesse uma avaliação dessa postura da economia, de uma forma geral, comandada pelo Paulo Guedes. Basta apenas tratar do endividamento? Basta apenas tratar do déficit público? Vamos para um break rápido, né? Na volta o Fabrício responde, a gente completa o Datafolha e vamos falar das exportações e dos problemas aqui do Porto Santo. Já. Muito bem, a sequência do ponto de vista, Fabrício Pierdomênico, consultor portuário aqui conosco, Fernando Chagas, cientista político, né? Os dois muito experientes em finanças públicas. Santana acompanhando as redes sociais, ficou essa pergunta do Fernando Chagas sobre a política econômica que desenvolve aí o ministro Paulo Guedes, né, Fabrício? Chagas,
ou Wagner para mim. Vamos lá, acho que são duas coisas que são importantes a gente analisar. Primeiro, algumas reformas são necessárias, aquelas reformas que o Paulo Guedes está tocando e que tem falado, sim, são necessárias. É preciso estimular o investimento, é preciso estimular o empresário, as empresas a voltarem a investir no Brasil. Isso não tem a menor dúvida, isso passa, sim, por reforma tributária. A gente já cansou de conversar sobre isso, reforma tributária, a reforma que houve, não dava mais para a gente ficar com aquele regime de previdência, era preciso mesmo mexer. Então, o que precisa ser discutido é o tamanho dessa mexida, a forma como ela vai mexer e a rapidez com que o governo tem que dar respostas para a economia, mas principalmente respostas para o cidadão. Eu me preocupo muito com aquela pessoa que está desempregada, está desalentada, que vai passar mais um Natal sem poder comprar nada, sem poder ter uma ceia de Natal, porque não conseguiu um emprego, não conseguiu melhorar a sua vida. Esse, para mim, tem que ser o ponto de um governante. O governante precisa olhar para essas pessoas, não para aqueles que conseguem, já estão empregados, que têm educação assegurada, lazer assegurado. Tem que olhar para aqueles que nada têm. É preciso olhar para essas pessoas. Evidentemente que eu acho que nós temos que fazer as reformas, elas são necessárias. Este governo foi eleito com uma bandeira, nós respeitamos isso, a democracia funciona dessa forma, é um Estado de Direito, ele que coloque na prática aquilo que prometeu, que é melhorar a vida das pessoas. Eles precisam só fazer isso. As pessoas precisam, no final de 4 anos, estarem melhor do que quando ele entrou. Isso deveria ser o beabá de qualquer governante, prefeito, governador, presidente. As pessoas têm que estar melhor depois, e não pior depois. E aí não tem jeito, tem que fazer algumas reformas, tem que negociar. O Brasil vive de Estado de Direito. Esse Estado de Direito significa que, na democracia, você tem que sentar com o Congresso, tem que sentar com o Supremo Tribunal, tem que sentar com todos, com os sindicatos, com os trabalhadores e negociar. Respeito às instituições é fundamental. E não ficar dizendo que, de vez em quando, surge o fantasma do AI-5 na boca de pessoas, inclusive do Paulo Guedes. Olha, só para encerrar rapidamente e falar de Porto, corre o risco do Brasil, daqui a 3 anos, ter o mesmo problema que teve na Argentina. O Macri saiu e a Cristina Kirchner voltou como vice do Fernandes. Corre esse risco? Vai depender muito do resultado da política econômica e do desenvolvimento econômico que esse país tiver nos próximos 3 anos, ou 2 anos e meio, daqui 2 anos e meio estamos em eleições presidenciais de novo. Dizia já o assessor do Clinton, economia, seu estúpido, economia. Então, é simples, as pessoas vão, se estiverem satisfeitas com o seu emprego garantido, a sua renda garantida, vão votar, permanece esse governo. Se não, vai trocar, faz parte e é legítimo isso. Agora, não pode dizer lá na frente que, da mesma forma como ele ganhou a eleição, se eventualmente a oposição ganhar a eleição daqui 2 anos e meio, 3 anos, dizer que não tem, não, isso não vale, tem fraude. Não, as instituições precisam funcionar, Chagas, precisam funcionar. Olha, o Sérgio Moro, Santana, segue, com Datafolha, sendo o ministro melhor avaliado do governo Jair Bolsonaro, inclusive com um índice bem acima do presidente da República. O presidente teve 30% de bom e ótimo e o Sérgio Moro tem 53% de índice bom e ótimo, ou seja, 23 pontos acima do chefe, né? E 93% de conhecimento popular, ou seja, é um potencial candidato, né? Não tem dúvida nenhuma. Se não for um potencial candidato, é um potencial vice. Apoiador, né? Vice ou apoiador, né? Sem dúvida nenhuma. Damares Alves, essa realmente me surpreendeu muito, né? Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, polêmica aquelas declarações de costumes, né? Aquela história do menininho anda de azul, a menininha anda de rosa, né? Essas situações todas aí que ela andou colocando. 43% também, índices maiores, superiores ao do presidente da República. E o ministro Paulo Guedes, surpreendentemente, também bate na casa dos 39%,
também superando o índice presidencial, né? Confuso um pouco isso, né? Bastante Confuso, né? Principalmente a Damares, que mostra que nós temos uma E o sociedade... Paulo Guedes, né, também, né? Porque... o Guedes ainda, né? Mas ele tem um 39% de aprovação, o Bolsonaro 30%? Mas o próprio Bolsonaro delegou, né? Para o posto Ipiranga, para o Moura, né? São sustentáculos. O que me surpreende, Fabrício, é a Damares, que mostra que nós temos uma sociedade extremamente conservadora, porque é uma agenda que, no meu modo de entender, já estava superada, né? Tem alguém Olha, conosco aí, Santana? falando sobre a pesquisa, se a gente desdobrar os outros dados da pesquisa, a gente começa a tentar entender melhor o que pensam as pessoas que responderam essa pesquisa. Na verdade, o que mais parece é um grau de conhecimento das figuras que fazem parte do governo do que do desempenho em si, né? Porque, por exemplo, se a gente for pegar, por exemplo, o desempenho do Tarcísio Freitas, que é apontado pelos especialistas como o melhor ministro do atual governo, ele tem um ótimo e bom apenas 31%. Já o Ricardo Salles e o Ernesto Araújo, que são pessoas que são praticamente execradas até para as pessoas que torcem pelo sucesso do governo Bolsonaro, o Ernesto Araújo, por exemplo, ele tem 33% de bom e ótimo, né? Os terraplanistas devem estar muito contentes com ele, né? E o Ricardo Salles, ele tem 28% de bom e ótimo. Quer dizer, na verdade, parece mais um grau de conhecimento, né? Tanto é que o juiz Sérgio Moro, em que pese ele teve um desempenho notável aí na Operação Lava Jato, ainda assim, ele não conseguiu emplacar a sua agenda de segurança pública e justiça à frente do governo federal, né? Tanto é que várias das medidas que ele propôs aí, todas elas foram contestadas, foram rechaçadas pelo Congresso Nacional e até mesmo ele foi desprestigiado pelo próprio presidente Bolsonaro na questão do COAF, né? Então, na verdade, a pessoa, ao meu entendimento, essa pesquisa demonstra muito mais um conhecimento e uma torcida para que as coisas funcionem do que realmente uma avaliação de desempenho em si. Mas nada disso atrapalhou, né, a imagem do Sérgio Moro perante o eleitorado, perante o brasileiro. O Datafolha está aí, deixa bem claro, né? Ele tinha 51 ou 52, agora veio com 53, o índice dele até sobe, enfim. E aconteceram aí alguns índices de criminalidade que andaram de violência, que andaram diminuindo, né, nesse ano de 2019, né? Não diretamente pelas mãos dele, pela execução do Sérgio Moro, mas ele continua sendo o grande xerife do Brasil, né? Mais ou menos isso, né, Fabrício? O grande avalista do governo. Avalista do governo. Né? Não tenho a menor dúvida. Agora, eu gostaria de falar aqui sobre o Tarcísio, porque realmente o setor portuário, eu posso afirmar que o setor de infraestrutura nunca esteve tão bem representado por um ministro capaz, técnico, sério, com visão estratégica, conhecedor da máquina do Estado. Então não foi ninguém que caiu de paraquedas, ele tem uma carreira sólida ocupando cargos no Estado, fez uma equipe brilhante. Trabalhou com o Temer e no governo Dilma também, trabalhou né? no Dilma, trabalhou no Temer. Então, o que é melhor, ele não interrompeu um programa, né? Um programa que estivesse sendo realizado, herdado por outros governos, ele não parou sequer um programa, deu continuidade em todos. É por isso que eu acho ele o melhor ministro, sem dúvida nenhuma, disparado deste governo. Um cara sério, um cara que está entregando o que prometeu, fazendo licitações na área portuária, licitações na área de estrada e rodovias, ferrovia, destravou a Norte-Sul. Tem essa história, isso para quem trabalha com infraestrutura, e eu sei disso porque trabalhei, você começa e necessariamente você não termina, porque os ciclos são longos. Mas tenho a certeza de que o Tarcísio fará parte de uma página incrível da história da infraestrutura brasileira, positiva. Talvez não dê tempo de ele colher e todos os frutos, porque, como eu disse, a maturação disso é de médio e longo prazo, mas eu tenho certeza que ele está plantando frutos importantes para a infraestrutura brasileira e isso sim dá desenvolvimento sustentável para o país. Acertou, foi um tiro absolutamente certo, né, do presidente Bolsonaro na nomeação do ministro Tarcísio para a infraestrutura do país, né? E agora fica essa dúvida nossa, né? A questão da economia, né, Chagas? Tudo que colocou aqui o Fabrício, você também, enfim, né? É a questão de se olhar para quem precisa, né? O povo precisa de emprego. O micro e pequeno empresário precisa de um apoio, né? De um incentivo, né? Para que
possam produzir cada vez, crescer cada vez mais e empregar, né? Porque foi esperado das grandes empresas, grandes indústrias, enfim, é complexa a coisa, né? A preocupação é essa, justamente. Estamos preocupados com números e estamos esquecendo das pessoas, né? E nós trabalhamos em finanças públicas, na administração pública, para as pessoas, e não só para os números de uma política econômica, de uma política fiscal, monetária ou cambial. Agora, só nessa sequência, infraestrutura, você trabalhou muito com infraestrutura e continua trabalhando. O Brasil, ele sempre melhorou em infraestrutura com investimento público. Hoje o Estado está quebrado, não tem investimento público. Quem tem que investir é a livre iniciativa. Como você vê nesse... nós vivemos um conflito político ainda. Parece que as eleições não acabaram. Como você vê o empresário nacional e internacional investindo em infraestrutura para o Brasil de forma sustentável voltar a crescer? Tem certas infraestruturas que não tem jeito. O Estado tem que fazer e depois fazer a concessão para o privado operar. Normalmente, em outros países, funciona assim. O Estado faz e o privado opera. O que está acontecendo no Brasil, até por conta que o Estado está quebrado, a iniciativa privada está sendo chamada para fazer. Né? Por exemplo, Fabrício, o calado, o tão discutido e debatido, polêmico calado do Porto Santos, que apresentou novos problemas aí, vem apresentando, né? É uma novela que faz não parte, tem fim. Né? Quem é que tem que fazer? É a Codesp que tem que fazer? A Codesp. Ou é o poder público ia entrar? Ou a iniciativa privada ia entrar e tal? Assim, só para terminar o raciocínio. Hoje, a iniciativa privada está sendo chamada não só para operar. Você faz uma estrada, faz a concessão e a iniciativa privada opera. Ela vai ter que fazer a estrada, ela vai ter que fazer a ferrovia. Isso. Evidentemente que a conta precisa parar de pé. É simples, eu falo isso para o meu cliente. Como foi feito na segunda pista da Imigrantes. Eu falo sempre para eles. A segunda pista da Imigrantes, o Estado fez e depois fez a concessão. Não é isso? Não. A pista descendente foi totalmente exatamente privada. Isso que você está falando. Perfeito. A conta tem que parar de pé. Não tem problema nenhum da iniciativa privada também ter que entrar e fazer. Mas a conta precisa parar de pé. E se parar de pé, terá gente interessada. Se não parar de pé, simples, não vai ter nem gente interessada, as licitações vão estar vazias. O Brasil está se tornando um interessante mercado para investimento de fora. Com o dólar a 4,20. Ficou mais barato. 4,20, está ficando barato você investir no Brasil. Então, isso é uma chance grande de novas licitações atraírem capital estrangeiro para que haja investimento em infraestrutura brasileira. Acho que isso que você está falando se encaixa o eterno problema do pedágio. Né? A Ecovias fez uma pista espetacular, com 3 túneis né, gigantescos e que oferecia uma segurança extraordinária, que a Via Anchieta, nós jamais imaginamos descer a serra com uma segurança tão grande e com uma rapidez tão grande como descemos, né? Só que já virou uma avenida, né? Veio tarde a segunda pista, infelizmente, vai ter feito logo na sequência, né? 5 anos depois, 10 anos depois da pista da Rodovia dos Imigrantes, né? Mas aí, como foi a iniciativa privada que fez a obra, contratou com o Estado tem que honrar, e aí a gente fica com esse pedágio de quase R$30, né? A conta tem que fechar, é o que eu sempre digo. Tem que amortecer. Se o Estado não quer este pedágio, o Estado deveria ter feito a concessão. Não havia como, né? Não há. Então, não existe almoço de graça. De graça. Sempre vai ter um custo. Se você tem que fazer, se a empresa privada é chamada para fazer o greenfield, fazer a estrada, a ferrovia, o porto, essa conta vai sobrar para alguém. Não tem a menor dúvida, ela precisa parar. E aí, Fabrício? A questão da dragagem, só para terminar, ela mais uma vez a iniciativa privada esteve para entrar aí. Então, a Codesp iniciou um processo de chamamento público para que se apresente um modelo de gestão. O fato é, a Codesp no ano de 2019 gastou 0 de dragagem. Ao não gastar em dragagem... Não tinha orçamento? Tem, orçamento tem. Orçamento tem. Mas o fato é que, se você pegar o balanço da Codesp, você vai ver que o que a Codesp deveria ter gasto e o quanto ela gastou. Quanto ela gastou está lá 0, a linha está zerada. A consequência é essa. A consequência, quando você não faz a dragagem, a natureza não espera. Né? Aí vem a perda do calado operacional. Fabrício, quem está em casa e eu vou ser portador dessa pergunta, por que não fez então?
Pois é, essa é uma pergunta que tem que ser direcionada ao presidente da Codesp e ele que explique por que no mês, estamos um ano, acho que está 10, 12 meses, sei lá quanto tempo ele está, porque não foi feito. Talvez não seja Porque não foi feita a dragagem, porque... Qual é a metragem da dragagem do porto aqui? A profundidade é 15 metros. Acho que o calado operacional da... 15 metros está bom. 15 metros é a profundidade do canal de acesso. É onde o navio entra. Eu não vou falar dos berços, porque os berços, cada um tem uma profundidade diferente. Mas o que acontece? Tem que ser mantido esses 15 metros? Esses 15 metros precisam ser mantidos. Precisa ser mantido. Tem que ser mantido. E nós vivemos, só para o telespectador entender, por que tem essa recorrência? Porque o Santos, como outros portos, como Rio Grande, Paranaguá, nós vivemos num estuário. Estuário, ele recebe muita carga de sedimento, ou por rios, ou até pelo próprio mar. Essa carga de sedimentos, ela vai se acumulando. E não precisa... E a questão da segurança naval diz o seguinte: você tem 24 quilômetros de canal de acesso. Basta, em 1 centímetro de canal, você ter uma elevação de 1 outro centímetro para o canal todo estar comprometido. Então, às vezes, é uma bobagem. Às vezes é um cucuruto, como a gente fala no jargão técnico. Mas aquele cucuruto é que vai determinar a profundidade operacional do porto. Tem que dragar todo ano, sempre. Isso é uma regra. Vamos para o nosso intervalo, já retomamos aqui a sequência do ponto de vista. É rápido, ok? Muito bem, estamos na sequência aqui do ponto de vista, não é? E a gente aproveita uma participação conosco, é isso? O Uriel Vilas Boas, primeiro ele dá uma informação, depois ele faz uma pergunta aqui. A informação é que o Movimento Sindical Santista realiza uma plenária nessa terça-feira, portanto, amanhã, às 10 da manhã, no Sindaporte, em pauta a campanha salarial nacional dos aposentados. E a pergunta é com relação à repercussão do tratamento que o presidente brasileiro deu em relação ao presidente argentino. Se ele acha que isso aí, de alguma maneira, vai afetar o comércio entre os dois países. E aí, hoje pela manhã, ali no cercadinho, na saída do Palácio da Alvorada, né? O presidente Jair Bolsonaro fez aquela paradinha clássica para atender os repórteres. A pergunta, evidentemente, era essa, né? A posse do presidente argentino é amanhã, né? Alberto Fernandes. E o governo brasileiro não enviará absolutamente nenhum representante, né? Acho isso um erro tremendo, né? A Argentina é a terceira, quarta maior parceira comercial do Brasil, enfim, né? A questão do compra e venda de automóveis, exportações e importações dos dois países. A Argentina precisa mais que o Brasil se recuperar, inclusive. O Brasil não pode se dar ao luxo de desprezar um parceiro como a Argentina. Mas ele garante que as relações comerciais seguirão como sempre seguiram, né? Não serão alteradas. Vamos aguardar, né? Pois não, Fabrício? Uma questão é a diplomacia. As instituições não têm partido, as instituições não têm ideologia, as instituições são suprapartidárias, assim deveria ser. Então, nós estamos falando do presidente do nosso vizinho, que tem, eu não vou discutir se eu gosto ou não gosto desse, a soberania do povo argentino, ela é irretocável. Ninguém vai criticar a soberania do povo argentino. Agora, ele vira presidente da Argentina e não de um partido. Como o Boturno disse, terceiro, quarto maior parceiro comercial do Brasil, com um detalhe: exporta trigo e importa carro, valor agregado. Então, nós deveríamos tratar ele com tapete vermelho e esperar e torcer para que ele recupere a economia deles, porque ao recuperar a economia argentina, vai ser um grande e importante parceiro na recuperação da nossa economia. Nós vamos produzir carro e vamos exportar carro para a Argentina. Aí você vê que a diplomacia é uma coisa e as relações comerciais são outras. O presidente da República quase manda o filho para os Estados Unidos e na primeira dor de barriga cambial, né, que o Brasil tem uma desvalorização abrupta da sua moeda, portanto, fazendo com que seus produtos ficassem mais baratos lá fora, o que faz o presidente Donald Trump? Sobretaxa. Sobretaxa. Porque quer proteger o Brasil. Porque ele quer proteger o mercado dele e está dizendo que que o Paulo Guedes, de uma forma pensada, arquitetada, desvalorizou a moeda brasileira. Que não é verdade. Desvalorizou a moeda brasileira para poder garantir mercados lá fora.
não é nenhuma coisa e nem outra. Nenhuma coisa e nem outra. Né? O fato da taxa de juros diminuir, o que era uma necessidade importante para o país, fez com que o dólar subisse. Isso é efeito colateral, isso é macroeconomia, não tem jeito. Aí você vê que na diplomacia, os Estados Unidos é o candidato preferencial do presidente, a ponto de querer mandar o seu próprio filho para ser embaixador. E a China? E quando a dor de barriga aperta, não tem essa de diplomacia, não tem essa de amiguinho, não. Os Estados Unidos protegeu o seu mercado. Então, por isso que não dá para simplesmente dizer esse aqui é amigo, esse aqui é inimigo. São interesses. E cabe ao presidente da República defender os interesses do nosso país, saber com quem faz parceria, com que aposta em que parcerias que se aposta e, melhor que isso, fazer com que seja uma coisa duradoura. Fabrício, desculpa, Fernando, mas foi inacreditável a reação do presidente Bolsonaro quando surgiu essa notícia. Ele falou assim, eu vou pegar o telefone, eu vou bater um fio pro meu camarada lá do Donald e como se fosse suficiente isso aí. Quer dizer, ele não tem a menor noção das forças, dos interesses que estão em jogo aí. Não é uma amizade, ele não é um camarada, ele não é o compadre dele que ele encontra na padaria ali. São relações comerciais muito complexas que estão em jogo, né? Exatamente. E é por isso que os Estados Unidos é essa potência. E o protecionismo americano hoje é exacerbado. A ponto de comprar briga com a China. Eu participei de pelo menos 2, 3 programas aqui, que a gente discutia essa relação China-Estados Unidos, e que não está pacificado. Simplesmente por conta disso. E está desacelerando o mundo por causa disso. O mundo vai ter uma grande desaceleração nos próximos anos em função de que os dois titãs resolveram brigar. Na verdade, o grande titã protecionista nesse momento não são os comunistas, são os capitalistas. Fecharam a fronteira, dizendo aqui ninguém entra, primeiro eu, depois os outros. A Mônica de Bolle, a política externa do mundo. A Mônica de Bolle, 180 graus. Uma ultraliberal, diz que o problema do capitalismo, o adversário do capitalismo, não é o socialismo nem o comunismo, é o nacionalismo. E é verdade, é o nacionalismo que está hoje brigando com o capitalismo. Que nem, Fabrício, você falou, nós precisamos de recursos para infraestrutura. Se tiver que investir em infraestrutura no Brasil, serão os Estados Unidos ou será a China? A China, pelo jeito, né? Tudo indica. E nós temos como parceiro amigo, né? E quando nós não temos amigo em relações internacionais, nós temos interesses. Nós privilegiamos os Estados Unidos e deixamos a China no segundo plano. Eu acho que isso aí vai mudar completamente, né? Porque o presidente Bolsonaro, Paulo Guedes, enfim, né? E o próprio Ernesto Araújo, que disse um monte de bobagem, eu já disse aqui, encaminhou o presidente Bolsonaro a uma agenda internacional equivocada, errada, não é? Vão acabar cedendo às tentações chinesas, né? Porque os chineses porque querem pôr dinheiro, investir, crescer cada vez mais e ter maior poder do lado de cá do planeta, Turão, parece, né? Mas no ano que vem vai ter uma grande prova com o governo Bolsonaro, que vai ser a definição da tecnologia da internet 5G, que é uma velocidade 100 vezes maior do que a que nós temos hoje aqui. Então, disputa principalmente a China e os Estados Unidos. Parece que a Noruega e a França também ofereceram tecnologia, mas os dois grandes concorrentes é a China e os Estados Unidos. Mas o grande detalhe é o seguinte, a tecnologia da China vem se demonstrando mais eficiente e mais barata. Então, quer dizer, vamos ver quais são os critérios que o governo Bolsonaro vai definir, vai estabelecer para escolher qual que é a tecnologia que o Brasil vai seguir nessa internet 5G, porque é para sempre, né? A partir do momento que você define por uma tecnologia, você não pode recuar, mudei de ideia, eu vou não é como trocar de operadora de celular, eu estou na Vivo, vou para Claro ou vice-versa. A partir do momento que um país ele define uma tecnologia, é para sempre. Então, vamos ver como vai se comportar o governo Bolsonaro, porque isso daí mexe muito com o que a gente chama de internet das coisas. Não é apenas uma conexão e você vê internet, ver programa de televisão, fazer operação bancária. É muito mais do que isso daí, né? Então, é um teste muito grande que nós vamos ver qual vai ser a
a decisão do governo Bolsonaro no ano que vem. Não, mas eu digo também o seguinte, né? O Brasil tem tudo por fazer, né? Continua tendo tudo por fazer. Principalmente infraestrutura, Infraestrutura, né, aeroportos, portos, rodovias, ferrovias, hidrovias e por aí vai, tá certo? Aeroportos e por aí vai, né? Saneamento básico. E os chineses se colocam, né, à disposição, porque querem fazer esses investimentos. Eu acho que vai ser impossível resistir, né, Fabrício? Outra coisa, se você olhar a taxa de juros do mundo, certo? A Europa está começando a ter taxa de juros negativa. Significa que se você colocar 100, você tira 98. Isso. Então, como o Brasil tem tudo por fazer, quer dizer, nós já não oferecemos ao mundo uma taxa de juros da babescas, já estamos começando a ficar mais perto de uma taxa de juros civilizadas. Então, a forma que você tem de fugir, o mercado tem de fugir de uma taxa de juros negativa ou próxima a zero, é investimentos que possam dar retornos a médio e longo prazo. E aí o Brasil, sim, não é só para o capital chinês, é para o capital europeu também, e por que não para o capital americano. Nesse ponto, caberá ao governo fazer uma única lição de casa, ser capaz, rápido, ligeiro, de ofertar ao mercado essas condições. Venham, porque está aqui, está aqui uma cesta de oportunidades em ferrovia, em rodovia, em hidrelétrica, em geração de energia, em portos, aeroportos. Basta isso. Eu acredito muito na equipe do ministro Tarcísio. Então, acho que isso será possível. Será possível a gente ofertar isso. E aí, a gente pode ter, o ano que vem, e aí vai a minha parte esperançosa, o ano que vem nós temos o Brasil na contramão do mundo, enquanto o mundo desacelera a economia, nós podemos estar pisando no acelerador em função de investimentos que possam ser atraídos por esse capital que está sendo remunerado negativamente na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos, trazer a China como parceiro estratégico, e aí sim a gente consiga gerar os empregos necessários. E é nesse sentido de que talvez a minha esperança, uma esperança bastante forte de que o país possa efetivamente crescer ano que vem. Minha preocupação, Fabrício, é estabilidade política. Acho que esse é um fator que está atrapalhando. Isso é grave, né? Segurança jurídica, porque se eu vou investir para recuperar daqui a 25 anos, 30 anos, eu tenho que ter segurança. Tem que ter confiança. E meio ambiente, né, que proporcione a vinda do capital para cá com segurança, né? Um bom ambiente de negócio que nós precisamos. Exatamente. Para nós aqui é mais ou menos seguir esse exemplo que nós conversamos no bloco anterior, né? A segunda pista da rodovia dos imigrantes. O pessoal bate, xinga, critica e tal, o governador reconhece essa coisa toda e tal, mas não mexe no contrato. O contrato é segurança jurídica Exatamente. da empresa e a garantia de que novos grandes empreendimentos podem ser feitos em parceria com a iniciativa privada ou pela iniciativa privada, que os contratos dentro do Estado de São Paulo, pelo governo do Estado de São Paulo, serão respeitados. A gente reclama aqui do pedágio, mas é uma consequência, senão não teria a segunda pista da rodovia dos imigrantes, a Ecovia seria apenas a gestora do sistema Anchieta Imigrantes. E as exportações, afinal, Fabrício? Estamos encerrando aqui, né, Chagas? Já falamos isso, outras oportunidades. O dólar dispara, vai nas alturas. O pessoal que queria ir para o exterior, como você lembrou bem, né? Vai aí nas agências de turismo e tal, e vê o preço lá em cima, a maioria está desistindo, claro, né? Mas as exportações parece que não acompanharam, né? Não teve a resposta que se esperava. É porque nós temos um fator importante que está acontecendo lá fora. O Chagas lembrou bem aqui, que é a desaceleração da economia. Então, como a gente pensa, pensando só nos produtos de alto valor agregado ou de valor agregado, como aço, maquinário, equipamento, se exportar isso, significa que lá fora teria que ter demanda também. Não basta estar o dólar mais caro, o produto mais barato, precisa ter a demanda lá fora. O que a gente está encontrando é a dificuldade de ver essa demanda lá fora. Lá fora, a própria China, aqui a China é um caso emblemático. A gente está acostumado a China a crescer a 2 dígitos, quando cresce a 1 dígito, e mesmo assim estão falando de 8%, 7%. O pessoal, fica preocupado, a China só vai crescer 7%. Nossa Senhora. É invejável, quem né? nos dera, né? Quem nos dera só crescer 7%. Que problema bom, né? É um problema bom. Mas, enfim, de qualquer forma, a China hoje está muito mais voltada de produzir para o mercado interno do que buscar lá fora as suas mercadorias. Então, nós estamos vivendo aí um momento complicado para as exportações. O que talvez seja importante para a gente pensar é que comida, ainda assim, as pessoas precisam comer.
E nesse ponto de vista, o Brasil tem uma grande vantagem estratégica. Nós somos os maiores em algumas coisas, maiores em açúcar, segundo em soja, enfim, temos algumas grandes marcas, os maiores suco de laranja. E isso... Proteína animal. Proteína agora... A carne bovina agora. A China com o problema da peste suína, levando carne do Brasil. Com o dólar a 4,20, em torno de 4,20, o dólar comercial não, o turista está pagando a 4,80, 4,70. Isso facilita a relação comercial e o dólar, aquele exportador, ele fica com mais reais na mão quando vende quando faz as suas exportações. O grande problema é a importação. Se você tiver que trazer, por exemplo, no caso da agricultura, fertilizante, você vai pagar em dólar alto também. Muito bem. Finalzinho aqui do Ponto de Vista. Obrigado, Fabrício, pela participação sempre importante com a gente. Até outra, viu? Valeu. Muito obrigado. Chagas está sempre participando conosco, né? O Marcos Santana diariamente aqui no Ponto de Vista. A gente com você sempre de segunda a sexta, 1h30 da tarde, aqui pela Santa Cecília TV, com a nossa reprise às 8 da noite, tá bom? Valeu. Obrigado, gente. Tchau.